Boa noite, boa noite. Estou aqui hoje com mais uma live. Vamos aguardar as pessoas adentrarem. E hoje estamos com a convidada especial, a fisioterapeuta doutora Heloísa Andrade. Hoje vamos falar sobre doenças crônicas e o impacto na qualidade de vida. Boa noite, Pablo. Aguardando a Heloísa entrar. E o som, Pablo, como é que está? Aguardando a Heloísa. Hoje a fisioterapeuta, a doutora Heloísa Andrade. O som tá perfeito. Só aguardando a Heloísa entrar. A Heloísa já está aqui. Vou convidá-la aqui para a gente estar dando início. Boa noite, Cláudia. Isa. Boa noite, boa noite. Aguardando Isa aceitar aqui o convite. Está chovendo muito aqui agora e às vezes a internet fica um pouco lenta. Boa noite. Heloísa, estou te convidando aí. Você está vendo? Ah, pronto. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Boa noite. Estava aqui falando com o pessoal que hoje a gente está com a chuva, né? E às vezes a internet atrapalha um pouquinho, Também mas a pensei gente nisso. pode falar. Não, também pensei nisso, essa questão da chuva por conta da conexão, né? Às vezes É influencia. verdade. Mas isso são os problemas que a gente tem que enfrentar nesse momento que estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento que a gente tem que se reinventar para fazermos as coisas digitais, né? Com certeza. Pronto, então, para quem não me conhece, eu sou Ana Borges, psicóloga. Estou aí com um projeto de lives com temas diferentes e convidados diferentes. E hoje, oi Roberta, boa noite. Na quinta-feira, eu e Roberta vamos fazer uma live também muito especial. Vamos falar sobre o autismo. E hoje, no dia de hoje, nós vamos falar sobre doenças crônicas e o impacto delas na qualidade de vida. É, quem nunca ouviu falar na palavra doenças crônicas? Eu tenho uma doença crônica, outra pessoa diz que não sabe conviver com aquilo, mas o que é exatamente uma doença crônica? O que é exatamente uma doença crônica? E Heloísa, que já está, aí já tem um certo conhecimento, né, sobre essas doenças, você que tem uma especialização com dores, trabalha com dores, né, fisioterapeuta, pode trazer um pouco mais desse conhecimento para a gente. Né? Então, Isa, vamos dar início ao nosso bate-papo. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer a sua pergunta que a gente vai sanando aqui no decorrer da nossa live.
Pronto. Boa noite. Meu nome é Heloísa, para quem não me conhece, né? Como a Ana falou, eu sou fisioterapeuta, sou especializada na área de dermatofuncional e na área de dor e inflamação. Atuo no Espaço Quality Pilates, sou a responsável técnica do estúdio, né? Onde eu ministro aulas de Pilates, de Neopilates e faço a parte de atendimento ambulatorial de fisioterapia nos diversos segmentos também. E assim, Ana, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite da gente estar sobre um tema tão Aham. importante. E quando a gente lida com esse tema, né, como as doenças crônicas na prática, né, eu recebo muitas pessoas que possuem doenças crônicas e eu percebo de perto o impacto na qualidade de vida delas. Então, assim, é um Exatamente. tema muito significativo para a gente estar abordando. Então, eu agradeço a oportunidade da gente estar compartilhando esse conhecimento, né, fazendo essa troca, levando o conhecimento, né? E gostaria Isso. também de te parabenizar pela iniciativa das lives. Com certeza só vem Obrigada. a somar, né? É um momento assim de construção do conhecimento. Então, assim, só vem Uhum. a somar, abordando temas diferentes, né, com profissionais diferentes, uma abordagem assim multidisciplinar, e isso é muito Exatamente. importante para trabalhar, né, com o paciente que lida com a doença, que lida com a dor, seja ela de que forma for que afete a vida da pessoa, né? Mas é preciso Com trabalhar nesse certeza. conjunto. Isso mesmo. E assim, como a gente estava falando, esse é um momento difícil que estamos vivendo. É um momento que a saúde mental das pessoas tem se alterado por conta de tudo isso que a gente vive, porque viver em um distanciamento social, viver no isolamento social, onde nossas rotinas são mudadas da noite para o dia. Todos os costumes que nós tínhamos tiveram que ser paralisados, né? Os costumes de abraços, de visitas, de encontros sociais. Então, isso acabou por um momento. Não sabemos ainda quando um novo normal vai voltar. Porque a gente se pergunta quando tudo isso vai acabar. E eu digo, quando um novo normal vai iniciar? Porque o nosso normal não vai voltar mais. Vai ser um novo normal. E a ideia das lives foi justamente essa, foi levar o conhecimento para essas pessoas que estão em casa, não podem estar saindo, porque nós poderíamos estar fazendo isso em encontros presenciais. Como não podemos nos reunir, tive a ideia de fazer as lives e convidar, né, os profissionais maravilhosos. Graças a Deus, aí estou fazendo uma conexão com psicólogos de vários locais, profissionais de vários locais. Vamos ter aí lives com nutricionistas, com odontos, tem várias lives, já fiz com doulas, então cada dia é uma novidade, um tema diferente. Então, assim, como a gente estava falando das doenças crônicas, que são aquelas doenças que têm as características por serem doenças que têm um lento desenvolvimento e muitas delas ainda não têm curas, Sim. não é verdade? Então, aí eu gostaria que você abordasse um pouco mais sobre essas doenças crônicas. Então, como você mesma falou, né? Esse momento, falar dessas doenças no momento que a gente está vivendo, se configura ainda mais especial, né? Porque, assim, segundo dados da OMS, pessoas têm doenças crônicas não transmissíveis. E ouvindo uma congelada aqui no vídeo. Travou, cortou um pouco, Heloísa. Ah, Foi, mas agora voltou ao normal. pronto. Como eu estava falando, 63% dos óbitos no mundo
não são direcionados para as doenças crônicas não transmissíveis, né? Como são conhecidas, até por uma sigla assim, DCNT, doenças crônicas não transmissíveis. Uhum. E a nível de Brasil, esses óbitos correspondem a 74%, então é um número muito significativo, mais da metade da nossa população, né? E quando você observa para um cenário, né, de pandemia, você vai observar que esse impacto na qualidade de vida das pessoas vai ter uma representatividade muito maior. Porque quem possui Exatamente. uma doença crônica, né, que às vezes no momento pode não estar estabilizada, então vem o medo de você pegar o coronavírus, né? Você se sente mais vulnerável, mais susceptível, de repente não está tendo o acompanhamento que deveria ter. Então, isso Uhum. implica em várias outras questões. Como você mesma falou, a doença crônica, ela, né, na maioria dos casos, né, elas não, para a medicina, são incuráveis, né, são de progressão lenta e de longa duração, ou seja, o indivíduo ele vai passar a maior parte do tempo da sua vida convivendo com uma doença ou a sua vida inteira, né? Essa doença Exatamente. essa doença ela vai poder se manifestar de forma silenciosa, ou seja, ela vai ser tratada, acompanhada, mas não vai ter maiores manifestações de sintomas, ou ela pode ser sintomática, onde o impacto na qualidade de Sim. vida é muito maior. A diferença está a diferença é que você precisa tratar tanto se ela for silenciosa quanto se ela for sintomática, né? E Uhum. todo o sucesso no tratamento de uma doença crônica ou de qualquer problema de saúde em primeiro lugar, você conhecer o problema, né, que está acometendo a sua saúde, você conhecer o problema, tratá-lo de forma correta, completa, né, e continuada, porque assim você vai garantir, né, maiores chances de ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, Exatamente. então, E assim, também, assim, é muito importante, quando a gente fala, assim, de fazer o tratamento, que quando esses sintomas começarem a aparecer, as pessoas não se calem. Porque tem pessoas que têm medo, têm vergonha. Então, assim, é muito importante que elas procurem um profissional e, porque, assim, começando o tratamento mais cedo, você consegue amenizar esses efeitos, esses sintomas, de uma maneira muito melhor, para que você tenha uma qualidade de vida um pouco melhor. sim. E assim, Ana, uma coisa boa nisso tudo, para quem tem uma doença crônica, é você saber que a partir da mudança de hábitos de vida, você consegue, né, manter esse equilíbrio e consegue viver de uma forma mais harmonizada, mesmo tendo um problema de saúde crônico. E Exatamente. por outro lado também, para você, essas doenças, elas são. A gente pode prevenir essas doenças, né? E isso tem que se falar antes, né? Quem Sim, nunca ouviu falar, né, que uma alimentação saudável é bem, que praticar atividade física faz bem e evita doenças, né? Então, assim, sim, a gente tem os fatores de riscos que desencadeiam, podem desencadear essas doenças, né? Eles podem ser genéticos, né? Congênitos, quando a pessoa já nasce com um problema crônico, né? Eles podem estar relacionados a algum mau hábito de vida, né? Como obesidade, né? O consumo elevado de sim, bebida alcoólica, o fumo, né? O estresse. Então, assim, a gente exatamente. conseguindo, né, equilibrar, conseguindo conscientizar as pessoas, você tendo consciência, né, de não praticar esses hábitos, né, que podem prejudicar a sua saúde. E uma vez que você tem um diagnóstico de uma doença crônica, você mudar esses hábitos, né, mudar de forma positiva, isso vai influenciar na sua qualidade de vida, com certeza.
Exatamente. E na dia 23, o último na quinta-feira, eu fiz uma live com uma colega também, onde a gente falava sobre as doenças psicossomáticas. Porque o psicológico da gente faz com que o nosso corpo também adoeça. Às vezes é uma carga estressante no trabalho, é um relacionamento, são vários fatores que o nosso psicológico pode influenciar sim no desenvolvimento dessas doenças. Então, Nossa, eu sempre gosto de falar e todas as lives e hoje, como a gente está falando de doenças crônicas, qualquer sintoma, qualquer grau de ansiedade, nível de estresse elevado, procure uma ajuda psicológica, porque sozinho, às vezes, você não pode enfrentar o problema, mas você procurando uma ajuda, você sabe caminhar, sabe por onde caminhar melhor e enfrentar esse problema com mais força. com certeza, com certeza, Ana. E assim, quando a gente para pensar, né? Quando a pessoa ela recebe um diagnóstico de uma doença crônica, isso vai ter um impacto diretamente nessa parte, né, psicológica, porque Sim, essa doença, inicialmente, até ela conseguir, né, ser controlada, né, ser equilibrada, isso pode trazer impactos financeiros na vida de uma pessoa, porque vai vir uma rotina de exatamente. tratamento, geralmente, né, precisa de uma abordagem interdisciplinar, então vem medicações, vem alteração muitas vezes na sua imagem corporal, né? Então, às vezes tem Isso. consequências na sua imagem, né? A sua rotina de vida muda, os seus hábitos de vida, às vezes, obrigatoriamente, para você se manter vivo com saúde, tem que mudar. Então, Uhum. várias questões aí vão realmente trazer esse impacto. E só para a gente ter E uma Só para a gente ter uma ideia, pode. assim, quando a gente fala doença crônica, para não ficar tão amplo assim, e para as pessoas se tentarem se familiarizar mais com o tema, é, só para vocês saberem, assim, as doenças crônicas mais conhecidas, né, são o quê? Os transtornos de ansiedade são considerados problemas crônicos, né? A Sim, depressão, as insuficiências cardíacas, né? As doenças isquêmicas do coração, doenças respiratórias como DPOC, asma, DPOC, a asma, osteoporose. isso, que são as doenças que acometem o sistema, né, osteomioarticular, que está diretamente Uhum, relacionado, né, à nossa locomoção, à nossa independência, autonomia. Tem também, exatamente. como eu falei, né, as doenças, depressão, tudo isso são consideradas doenças crônicas também. Então, assim, Uhum, hipertensão arterial, que é uma doença crônica muito comum, né, no nosso meio. Vamos dizer assim que na casa, né, das pessoas, geralmente uma pessoa vai ser, pelo menos uma pessoa tende a ter hipertensão, né? O que gera outras síndromes metabólicas, como diabetes, né, as dislipidemias, né, as taxas de colesterol elevados. E ainda assim, Ana, às vezes a pessoa tem uma doença crônica, por exemplo, tem hipertensão, e o tratamento para a hipertensão às vezes implica em algumas outras consequências que pode atingir outras áreas também, né? Assim como exatamente. não só a hipertensão, mas outros problemas de saúde, né? Podem, o que a Até gente chama de mesmo, até mesmo a medicação que você vai fazer o uso para tratar aquela doença inicial pode desencadear outras. isso, isso. Pode Então, desencadear outras. é o que a gente chama das comorbidades, né? Quando se associam Sim, os problemas de saúde. Então, assim, o mais importante de tudo é a pessoa, o indivíduo, não desistir do tratamento e sim, conhecer, né, a partir do momento que recebeu o diagnóstico de alguma dessas doenças, é procurar conhecer, né, um processo de educação mesmo.
Hoje tem o site do Ministério da Saúde que tem várias cartilhas relacionadas a doenças crônicas, né, que abordam uma a uma e que vem dizendo tudo, Uhum. desde o conceito, fatores de riscos, né, e tudo mais. Então, assim, hoje as pessoas têm um acesso mais facilitado à internet, o que às vezes também pode ser perigoso, porque às vezes se assusta logo, vai para o doutor Google Sim. e aí começa a pesquisar sobre aquela doença e só enxerga as coisas negativas, e não E é por aí, né? também, e ainda tem um grande problema quando a gente fala sobre isso, é que muitas pessoas associam assim: João tem um problema A, Maria também adquiriu um problema A. João está fazendo uso de tal medicamento. Maria também quer usar o mesmo medicamento sem ir no especialista, sem procurar uma ajuda. Porém, Maria pode ter um problema e desencadear outro com o uso daquele medicamento, né? Dos efeitos colaterais que aquela medicação pode ocasionar. É, Então, nunca se automedicarem, principalmente em uma descoberta de uma doença crônica. com Isso é certeza. muito importante. Nunca a gente não deve se automedicar. E se tratando de doença crônica, mais ainda. Com certeza. Seguir o tratamento orientado, né, pelo médico, não abandonar o tratamento, né? E isso às vezes costuma acontecer, Ana, quando a pessoa, né, tem uma doença que ela se apresenta de forma sintomática, né, intensa, onde às vezes é afastada do trabalho, às vezes provoca mudanças no convívio familiar. Então, tudo Sim, isso faz com que a pessoa, né, possa entrar em uma depressão, que já é um outro problema crônico, e sim, aí, né, e assim, às vezes não quer mais fazer aquele tratamento. Então, eu acho que o apoio, quando a gente fala em conhecer o problema crônico, não é só o indivíduo, como também todas as pessoas com que você convive, né? sim. Tem um termo, eu não me recordo agora o autor, mas em um livro que ele coloca a seguinte frase, né? Que quando um membro da família adoece, a família inteira adoece junto. Eu ia Então, falar isso. então assim, é buscar esse apoio, né? Entender. E às vezes a gente está Sim, falando no âmbito familiar, mas às vezes no seu convívio de trabalho, uma pessoa, né, mudou completamente o seu jeito, né? A sua apatia em si, no trabalho, na execução das tarefas. Então, assim, é sim. importante saber, conhecer o porquê daquela pessoa estar daquela forma. Às vezes tem um problema crônico por trás, você pode ajudar conhecendo esse problema. Exatamente. Temos uma pergunta aqui, Heloísa. Como identificar uma doença crônica? Então, geralmente, antes de ser crônica, uma condição patológica, ela se manifesta, né, de forma aguda. Como assim, né? Tem características, às vezes inflamatórias, né? É a parte mais impactante da descoberta, Uhum, né? Quando ela se manifesta de forma aguda. E quando você não obtém um controle, né, sem medicações por um determinado período de tempo, então, essa doença ela passa a ser caracterizada como crônica, porque ela vai necessitar desse acompanhamento, porque, como a gente falou, né, ela é a doença crônica, ela é de progressão lenta, ou seja, você não melhora, né? A partir isso. tem autores que afirmam que a partir do sexto mês que você não consegue obter uma cura e um controle, essa doença já é caracterizada como crônica. Por exemplo, Certo. uma Hum, pessoa ela começa a apresentar, né, uma alteração na sua pressão, na pressão arterial. Então, assim, primeira coisa que se faz, né, dentre os outros exames, é você fazer um mapa, né, fazer um monitoramento dessa pressão por determinado tempo, ou executando uhum, tarefas, né, para ver
se com aquela medicação, né, ou sem medicação, se aquele quadro vai se reverter. Quando não se reverte, ele é considerado crônico e a pessoa tem que fazer o uso da medicação específica e do tratamento continuado com o profissional específico também. Exatamente. Temos uma pergunta aqui que chegou pelo WhatsApp. Doenças autoimunes são consideradas crônicas? Sim, são consideradas crônicas. A doença autoimune, as doenças autoimunes, elas não têm uma causa definida, né? Elas podem ser, Uhum. são mais difíceis, eu digo assim, são mais É, difíceis, não mais difíceis do que outras doenças. Não é isso que eu quis dizer. Eu sim. quis dizer assim, que para o entendimento dela, né? Porque as doenças autoimunes, elas atingem o nosso sistema de defesa. É o nosso sistema de defesa que trabalha para nos manter longe de infecções, de agressões ao nosso corpo, e de repente o nosso corpo começa a entender essa mensagem errado e começa a lutar contra a gente mesmo. Então, Uhum. eu bem posso falar sobre isso, porque eu possuo uma doença crônica, uma doença autoimune, é o lúpus Uhum. eritematoso sistêmico, que dentre as Uhum. doenças crônicas, ele está lá incluso nas doenças né, mioarticulares, porque ele também acomete, né, o sistema locomotor, as articulações, e entre todos os órgãos também ele pode acometer. Mas também as doenças autoimunes, apesar de serem crônicas, elas podem ser controladas, né? Graças a Deus, podem Sim. ser controladas, podem ser tratadas, e em algum momento da vida, não só as doenças autoimunes, mas qualquer doença crônica, o indivíduo pode parecer até que não tem mais nenhuma doença, embora Uhum. a disfunção esteja ali, mas consegue controlar a tal ponto que você mantém uma rotina de vida o mais perto do normal possível. Sei. E a nossa proposta é falar das doenças crônicas e a qualidade de vida, né? A gente sabe que a qualidade de vida não só para quem tem uma doença, quem possui uma doença, mas para toda a humanidade. Fazer uma prática de atividade física, isso influencia muito. Com certeza. E você, como falou que você tem uma doença crônica, né? Pratica atividade física. O que é que você passa para as pessoas, né? Dessa prática de atividades físicas para manter essa qualidade de vida? Então, Ana, antes de falar um pouquinho, né, sobre essa experiência pessoal minha, é Uhum. importante a gente falar, quando a gente fala assim, né, qualidade de vida, né, será que a gente tem esse conceito esclarecido na nossa mente, né, a qualidade de vida? Porque às vezes você pensa na qualidade de vida, né, na prática da atividade física e tal, mas Sim, existem outros fatores que configuram essa qualidade de vida, né? Que é o estado físico em si, você se sentir, né, bem, você está bem, o estado físico, o estado psicológico, né? sim, porque É a mente estando bem, o corpo vai estar bem. Se o isso, corpo estiver bem e a mente não estiver bem, não é uma qualidade de vida. não é uma qualidade de vida, é isso. Se né, a sua interação social está positiva, se a interação como padrões de crença, de fé, de cultura, né, tudo isso vai influenciar na qualidade de vida. Então, você alimentar essas questões da melhor forma possível, você só vai, Uhum. esse sistema de qualidade de vida só vai estar cada vez mais completo, né? Hoje em dia, Sim. assim, a gente fala da prática de atividade física, tanto as programadas quanto as não programadas. As programadas são as práticas regulares acompanhadas de profissionais, né, como o pilates, a musculação, né, a corrida, né, dentre todos os outros esportes, caminhadas, né, pedalar. Uhum. Mas as atividades não programadas são o que a gente considera recreativas, né, da interação mesmo,
social, às vezes em família, de você se manter ativo na sociedade, no ambiente, a Sim. sua visão, a sua percepção, né, do seu vista no ambiente de uma forma geral, na sociedade. Então, quando a pessoa está à parte disso tudo, não consegue exercer isso, tem alguma coisa que está afetando a sua qualidade de vida e que pode desencadear uma doença crônica ou vice-versa, né? E Exatamente. retomando aqui, falando sobre o que você, né, falou, da minha condição específica, então, assim, para mim foi um grande desafio, né? Eu, como Uhum. fisioterapeuta, descobri um problema crônico de saúde que teve um impacto significativo. Hum. Oi. Fiquei, né, impossibilidade de trabalhar, de me locomover e de desempenhar as minhas atividades. Oi, travou um pouco, Isa. Heloísa? Oi. Travou um pouco aqui, gente. Ah, voltou, Isa. Então, Voltou. pronto, como eu estava falando, né? É, teve um momento que eu me abati, teve, né? Imagine, eu estava no meu gás todo, né, como profissional, trabalhando, tendo uma vida normal, e de repente Sim. uma doença vem e para, né, você. Então, teve muitas mudanças na minha vida, mas assim, em primeiro lugar, Deus, né, e depois, assim, a minha família, meus amigos, e o tratamento, né? O tratamento. Graças a Deus, eu tive o diagnóstico do lúpus com mais ou menos, foram 9 meses para ter esse diagnóstico. E quanto mais cedo o diagnóstico de uma doença, melhor o tratamento, melhor o seu Uhum. prognóstico. Então, sou acompanhada por uma equipe interdisciplinar, reumatologista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, né? E assim, essas doenças, às vezes, elas ficam, né, em remissão, ou seja, elas não têm nenhuma manifestação. Então a gente está super bem, está ótimo. E tem os momentos de recidiva, né, de atividade da doença, onde algum sintoma se manifesta. Então é o momento que a gente se recolhe mais, né, muda algumas medicações. Uhum. Por isso a importância do acompanhamento, porque facilita para você e facilita para o profissional que te acompanha direcionar, né? Então, de 3 em 3 meses, eu tenho que passar por toda a avaliação interdisciplinar, né, e manter esse Uhum. tratamento e seguir a vida, né? E Buscar essa qualidade de vida. com certeza. E como você falou, né? Essa equipe faz toda a diferença, porque não é um médico só, não é só um médico, é toda uma equipe, porque isso não mexe só com uma coisa, mexe com o psicológico, mexe com o metabolismo do corpo, mexe com, às vezes, o engordar demais, outras doenças, a emagrecer demais. E então, essa equipe multidisciplinar faz toda a diferença nesse momento. Com certeza, com certeza. E O você falou aí, psicólogo para o psicólogo para estar ali alinhando, né, a ansiedade, porque eleva muito a ansiedade, o medo de tudo, né? Então, assim, é muito importante isso. com certeza. E assim, às vezes o psicólogo, né, como você falou, ele é uma ponte, porque às Sim. vezes ele consegue, a pessoa que está convivendo com um problema crônico, ela não consegue assim passar da forma mais clara, ou às vezes não está bem emocionalmente para passar, por exemplo, para sua família,
né? Mas assim, o psicólogo já consegue intervir, já consegue estar próximo também desses familiares. Então, é um apoio que é muito importante, com certeza. Com certeza. Até mesmo para ajudar a pessoa a aceitar aquele momento, a aceitar aquela doença, que a partir dali você vai conviver com ela, porque não é fácil você de repente descobrir que você tem algo que você não vai melhorar nunca, que ainda não tem uma cura, que você vai ter que conviver com aqueles sintomas, que tem dias que você vai estar bem, mas tem dias que você não vai querer ver ninguém na sua frente. Tem dias que você vai querer comer tudo, tem dia que você não vai querer comer nada. Então, o papel do psicólogo faz essa ponte entre você e o seu eu interior, para que você aceite, né? Então, assim, eu sempre falo nas lives e sempre eu converso que o papel do psicólogo ainda é um tabu para muitas pessoas. Muitas pessoas acham que o psicólogo só trata de pessoas loucas. Mas aí eu digo, será que existem loucos? Ou existem pessoas que não sabem ainda lidar com as suas emoções? Com certeza. Exatamente, né, Isa? Porque assim, Colocado. então, assim, o psicólogo hoje, ele faz parte de tudo. Ele auxilia crianças, ele auxilia empresas, ele auxilia gestantes, auxilia pais, ele auxilia tudo, 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 tudo. Então é muito importante essa equipe multidisciplinar Sim, quando a pessoa é acometida por uma doença dessa. sim, com certeza, Ana. E assim, essa abordagem, né, psicológica, ela está diretamente relacionada com a resposta positiva, né, de tudo isso na vida da Sim, pessoa. Porque assim, se a pessoa não tiver esse acompanhamento, ela não vai conseguir sair do processo que a gente chama o processo do luto, né? Quando você recebe uma sim, notícia, né? Você começa a frequentar locais para o seu tratamento, onde tem pessoas com aquele mesmo problema que você, e às vezes está mais grave do que você, e às vezes você tem medo, será que eu vou chegar nesse ponto? Né? Ou então, às vezes, exatamente. né, você já está mais grave do que a outra pessoa. Então, isso remete muito a essa questão do abatimento, né? Da pessoa se entristecer, se deprimir. E E você tocou em um ponto muito importante do luto, porque muitas pessoas acham que o luto é só da morte, mas existe o luto em todos os processos. É o luto da não aceitação. Com Então, certeza. luto não é só quando você perde um ente querido, você perde uma pessoa. Um exemplo é esse aí dessa aceitação da doença. E assim, Ana, falando nesse período de pandemia que a gente enfrenta, então assim, imagine, né? Existe um grupo de risco, né? Então se fala muito nesse grupo de risco, né, para o Uhum. Covid-19. Então, imagine a cabeça das pessoas, né? Assim, todo mundo pode, né, contrair o vírus e se sair Sim, bem ou não. Mas para quem é do grupo de risco, pronto, né? Eu, graças a Deus, eu conheço várias pessoas que são do grupo de risco, que já tiveram contato com o vírus e que se saíram bem, graças a Deus. Mas a uhum. mensagem principal, a primeira mensagem que fica é esse medo, né? De, ah, meu Deus, e eu que tenho um problema crônico, se eu pegar, e eu vou morrer, então eu estou mais perto de morrer. Então vem a ansiedade, vem o medo, né? E isso Uhum. aqui a qualidade de vida da pessoa. Que nesse momento de pandemia, a gente, falando em qualidade de vida, dentro de casa, né, com tantas restrições, como é que a gente vai manter, Heloísa e Ana, a qualidade de vida? Então, assim, é possível, né? É possível, Com porque a gente certeza. é possível, né? Momentos Estamos fazendo, né? é, Estamos fazendo, ó, levando online, levando conhecimento e também fazendo exercícios físicos online. pois é.
Então, existe nesse formato. Às vezes as pessoas costumam, né, me perguntar essa questão agora da prática do Pilates online, né, os exercícios Uhum. domiciliares, né? Então, assim, a gente tá todo mundo tentando oferecer, né, o melhor acompanhamento. E para Isso. aprender, ressignificar, né, ressignificar o momento. Sim. Então, assim, quando as pessoas me perguntam, mas é a mesma coisa e dá certo o atendimento online, eu costumo dizer, para mim ainda é um desafio, mas não é o padrão, vamos dizer assim, ideal para se praticar atividade Uhum. física. É o ideal. Mas hoje, Isso. quem é que está conseguindo manter o ideal das suas atividades, não é verdade? Então, assim, a gente é um formato emergencial, é um Uhum. formato de abordagem que agora é o que a gente pode oferecer, né? Oferecer. E assim, nunca se as pesquisas mostram que de dores nas costas, né, de incapacidade, período de travei de novo. Oi, cortou um pouco, Heloísa. Cortou um pouquinho, não Isa, foi? tá me ouvindo? Tô Não ouvindo. voltou. Voltou. E Voltou agora. pronto. Pronto. Então, assim, é como eu estava falando, talvez, né, tudo que a gente está tendo acesso não é o formato ideal, mas assim, é o emergencial, para a gente manter, Sim, né, o mais próximo do ideal. Né? Então, assim, você procurar profissionais de sua confiança, você procurar conhecer, né, a melhor forma de passar por isso, né? O psicólogo pode ajudar muito nisso. É o com melhor, certeza. com certeza é o melhor. Aí a gente fala assim, aí tem pessoas que dizem assim, mas como é que eu vou para o psicólogo? Como é que eu vou fazer terapia pelo celular? Os outros vão escutar. Gente, existe toda uma ética profissional. Existe todo um sigilo profissional. Não é o que, como a Heloísa falou, não é o que a gente queria era estar aqui por trás das câmaras fazendo isso. Nós gostaríamos de estar reunidos com um grupo de 20, 30 pessoas ou até mais para a gente estar falando sobre isso. Bem porque pelo Instagram, o Instagram só nos dá menos de uma hora para a gente falar. Né? Então, assim, isso aí é tema da gente levar muito mais tempo. Mas esse é o momento de nos reinventarmos para levar o conhecimento para vocês que estão em casa. Um pouco, que isso aqui é uma pincelada, um resumo, não é, Isa? Breve, Então, assim, com certeza. em breve a gente vai estar. Então, assim, é muito difícil para nós psicólogos também, porque quando a pessoa vem com uma dor para a gente, depois da sessão, depois que você conversa a sua dor, que fala da sua dor, o que mais você quer receber é um abraço. E agora ninguém pode se abraçar. Então é Não, difícil para nós psicólogos também. Não é difícil só para o paciente, para a gente também é difícil. Mas isso é o que nós podemos, isso é o que nós temos de melhor para oferecer para vocês agora e para não deixar as nossas pessoas, os nossos queridos pacientes desamparados. com certeza. É Né? verdade, Ana. Chegou mais uma pergunta aqui, Heloísa. Existe prevenção para doença crônica? Sobre o que a gente já até falou um pouco, né, sobre isso. Existe Isso. prevenção, sim, existe prevenção. Quando você evita, né, os fatores de riscos. Quando Sim. você faz uma prática regular de atividade física, né? Quando você possui uma interação social positiva, né? Onde os seus padrões de fé, né, de cultura te Uhum. ajudam,
né, a interagir melhor com o Isso. ambiente que você vive, que você trabalha, né, na sociedade em si. Quando você se alimenta bem, né, quando você evita, né, o consumo exacerbado de bebidas alcoólicas, né, não fuma, Isso. né, a Uhum. questão da alimentação é muito importante também. Né, quando a Com gente vê certeza. que, por exemplo, né, nessa pandemia, os óbitos, né, as pessoas com um índice de obesidade grande, o índice de mortes, né, de óbitos de pessoas que foram acometidas pela Uhum. Covid-19 e obesas é muito grande. Então, são condições que podem ser evitadas, podem ser controladas, né? Podem ser mudadas, né? Esses hábitos de Isso. vida podem ser mudados. Não é que a pessoa está acima do peso, está com sobrepeso, está obeso, que pronto, vai ter que ser assim para o resto da vida. Não é Uhum. possível. Hoje em dia tem muitos tratamentos, acompanhamentos, né? Especializados que podem trazer uma imagem corporal melhor, que podem te oferecer uma qualidade de vida melhor. Então, com certeza, as doenças crônicas, elas podem ser prevenidas. Exceto, assim, quando a gente fala que, assim, a manifestação dela também pode ser, né, congênita, quando a pessoa já nasce diferente, né, quando tem alguma alteração genética também é diferente, ou quando você já tem um problema de saúde que se associa com outros, né, e aí forma um problema crônico mais acentuado, mas no geral é possível prevenir sim. Exatamente. E o que a gente sempre prega, o que a boca não fala, o corpo sente. Então, não vamos ficar presos, não vamos ficar com os nossos problemas, né? Tudo para si. Tem gente que diz assim: ah, eu vou engolindo tudo, eu vou engolindo, eu vou aceitando, eu vou aceitando. Só que esse você engolir, você aceitar, vai chegar um momento que o seu corpo não vai aguentar. E ele vai mostrar os sintomas, ele vai dizer: eu não estou bem, eu preciso de atenção. E a gente fala isso às vezes um simples carocinho que nasce na gente. Você às vezes diz, ah, não sei, um bichinho me mordeu, eu tô com um processo alérgico. Talvez não. Talvez seja o seu corpo já mostrando sinais de que algo não está bem, de que você Com, precisa de ajuda. com Então, certeza. além da qualidade de vida, que engloba um tratamento, um acompanhamento psicológico faz toda a diferença. Você ir no psicólogo, você conversar, você falar das suas emoções, você falar o que está ali te machucando por dentro, isso faz muita diferença para que o seu corpo não venha a sofrer, Sofrer. né? O seu corpo não sofre e não mostra os sintomas, os sinais. Epa, tô aqui, bora cuidar de mim que eu não tô bem. E mostra mesmo, viu? O corpo mostra mesmo os sinais. E, Ana, nós fisioterapeutas, comumente a gente recebe o título de psicólogo, viu? Às vezes no atendimento, né? O profissional de fisioterapia é o profissional do toque, né? Das mãos, dessa troca. Sim, Eu, particularmente, eu gosto muito disso. Para mim está sendo muito difícil, né? Não poder tocar, abraçar, sentir, colocar a mão mesmo onde exatamente. né, tá doendo e tal. Mas, e às vezes eles falam isso, é porque quando a gente começa a abordar, né, não tem como, às vezes a gente encaminha muitos pacientes para o psicólogo, porque quando a gente começa a abordar aquele ponto de tensão, aquela dor, né, aquela dor ela vai começar a ter uma conotação, a ter uma configuração diferente na vida da pessoa, seja no trabalho, seja na Sim, família, né, seja no que for, na própria saúde, né, seja no que for. Então a gente já consegue direcionar e tirar um pouquinho daquela dor toda naquele ponto gatilho, ou então daquela dor de coluna que não passa. Às vezes essa dor está na sim, coluna para não manifestar outras situações, né?
Então a gente consegue Com perceber, certeza. o profissional ele consegue perceber, encaminhar, direcionar. E eu já tive muitos sucessos com pacientes minhas que encaminhei, né? E assim, o retorno para o meu resultado, né, no tratamento é muito mais satisfatório quando a pessoa aceita o acompanhamento psicológico. Então, esse trabalho em Isso. conjunto só tende a ajudar. Uma coisa depende da outra, né? Uma coisa depende da outra. Foi o que a gente falou antes. É um trabalho multidisciplinar. O fisioterapeuta trabalha em conjunto com o psicólogo, que trabalha em conjunto com o reumatologista, que trabalha em conjunto com o gastro, e é uma equipe multidisciplinar ali. Não é Sim. só um que vai tratar, né? Tem uns recadinhos aqui, deixa eu voltar aqui para ler. Não tem nenhuma pergunta, a gente está chegando já no nosso final. Se alguém tiver alguma pergunta aqui, pode fazer aí, que já já, infelizmente, a gente vai ter que encerrar É. nosso bate-papo. Dilane, parabenizar a Ana pela iniciativa e relevância dos temas escolhidos e hoje em especial com a participação de Heloísa, excelente profissional que certamente trará muita contribuição. Obrigada, Lane. Obrigada, Lani. Esse apoio realmente é muito importante, Com né? certeza. Deixa eu ver, tem mais comentários aqui. Leandra, parabéns, Ana, por essa iniciativa de promover as lives a fim de abordar temas relevantes a toda a sociedade. Obrigada, Léo. É esse o nosso intuito. Aproveito, Leandra, também. Aproveito a oportunidade para parabenizar a doutora Heloísa Andrade pela brilhante abordagem sobre o tema proposto, né? Nos enriqueceu essa noite com seu conhecimento. Obrigada, eu. Raimunda, falando para você, Isa, que você, para a honra e glória de Deus, você superou tudo isso que você passou no início com a descoberta do seu problema e vai superando cada dia Beijo, Ana mais. Raia. Beijo. Sônia Melo, perfeita reflexão de doutora Heloísa. Obrigada. Minha madrinha. Eu acho que Sônia nem lembra mais de mim, né, Isa? Ela Tanto lembra. tempo, Eu acho que lembra. tanto tempo. A gente ia lá para casa de Dona Aurinha. É. Mas ela lembra, sim. Tenho certeza que lembra. Claudinha aqui falando, excelente abordagem. Renata, parabéns às profissionais Ana e Heloísa. Né? Então, assim, a gente está chegando, né, o nosso final. Eu gostaria de agradecer a vocês, Elisete aqui, parabéns meninas, gostei da live de vocês. Agradecer por vocês estar com a gente até agora. Agradecer a Heloísa por ter aceito esse convite desse projeto de lives, tá? E já aproveito para convidar vocês para amanhã, nesse mesmo horário, 19 horas, eu vou estar com a psicóloga Fabiane de Feira de Santana. Nós vamos falar sobre ansiedade infantil. Quando procurar ajuda? A gente às vezes acha que só quem sofre de ansiedade são os adultos, mas as crianças também sofrem, né? Então, Isa, mais uma vez eu quero te agradecer por aceitar esse convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar, né, sobre esse tema. Espero que a mensagem tenha sido transmitida de forma clara. Cortou aqui, o áudio travou um pouco aqui. Isa travou. No momento dos agradecimentos. Ah, voltou agora. Pronto. Voltou. Como eu estava falando, né? Eu espero que a mensagem tenha sido transmitida de forma clara, né? Onde o Sim. objetivo
o objetivo principal foi mesmo clarear, né, o conceito do que é uma doença crônica, né, quais Sim. são elas, como prevenir, né, com a importância do tratamento, a importância da seriedade no tratamento e como o que é Uhum. qualidade de vida. Fica a reflexão nessa noite, né, para você que está aqui nos Com acompanhando. certeza. Como é que está a sua qualidade de vida? Será que tem alguma coisa que precisa ser equilibrada para que amanhã não se desenvolva uma doença crônica? Né? Então, assim, vamos acolher essa reflexão, né? O que é que a gente precisa praticar mais por nós mesmos para trazer esse equilíbrio, principalmente no momento em que nós estamos passando, Com porque certeza. é a busca do equilíbrio de uma forma geral mesmo. Então, eu Exatamente. agradeço a oportunidade, é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu vejo que se aplica muito na prática. Eu recebo muitos pacientes com doenças crônicas, com sua qualidade de vida afetada. Conheço também, recebo muitas pessoas, né, que eu acompanho e vejo uma melhora na qualidade de vida quando você muda os hábitos, quando você acredita em você, quando você acredita em Deus, quando você acredita no seu Uhum. tratamento, quando você se compromete. Então, isso só nos anima a estar aqui falando sobre isso. Com certeza. Obrigada também, Edson, né, meu esposo, sempre me dando apoio nos meus projetos. Cristiane, obrigada também, você sempre participando. Ângela, obrigada. E eu já vou deixar aqui para vocês que no dia 10 de agosto, eu e a Heloísa, nós vamos estar juntas novamente, tá? E no dia 10 a gente vai falar sobre dor crônica. Hoje nós falamos de doenças crônicas e no dia 10 de agosto vamos falar de doenças de dor crônica, certo? Então, gente, antes que o Tá Insta nos combinado. derrube e eu não consiga deixar salva a live, tá? Vou encerrar. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Espero vocês amanhã, 19 horas, viu? Tchau, Tchau, gente. gente. Beijos. Muito obrigada Obrigada. pela atenção. Tchau. Tchau.